pessoal! Hoje vamos dar início à unidade 3, que vai nos falar um pouco sobre os grandes biomas do mundo, poluição e contaminação ambiental. Devido à grande extensão desses conteúdos, nós vamos dividi-los em duas etapas. A primeira parte, que vai tratar dos grandes biomas do mundo, e a segunda parte, poluição e contaminação ambiental. Vamos dar início falando um pouco dos ecossistemas aquáticos. Alguns exemplos podemos ver aqui nas imagens, que são os oceanos, os rios e os lagos. Para dar início a esse estudo, nós vamos definir alguns termos importantes para o conhecimento de vocês. Os seres vivos presentes nesses ambientes, eles são chamados de plânctons. Plâncton são organismos microscópicos que vivem em suspensão na coluna d'água. Eles são subdivididos em zooplâncton e fitoplâncton. O zooplâncton compreende os seres vivos heterotróficos, como, por exemplo, os protozoários e as larvas de crustáceos. Já os fitoplânctons compreendem os seres vivos autotróficos, que são as algas microscópicas. Nesses ecossistemas aquáticos também estão presentes os néctons, que são os animais nadadores, como os peixes, as baleias. E os bentons, que são organismos que vivem em contato com algum tipo de substrato desses corpos d'água. Eles podem ser fixos ou vágeis. Os fixos são as algas e os corais. E os vágeis são aqueles que se movimentam. São os caranguejos, as estrelas do mar, que podemos ver aqui nas imagens também. Os oceanos, eles são os maiores ecossistemas do planeta, cobrindo 70% da superfície da Terra, certo? E o fitoplâncton marinho, né? Aqueles que estão presentes nos oceanos, eles são responsáveis pela maior produção de oxigênio do planeta. Então, não são as árvores, como a gente pensa que são os maiores produtores de oxigênio, mas sim os fitoplânctons que estão presentes nos oceanos. E esses oceanos, eles são divididos em duas zonas. A zona fótica, aquela que recebe a luz, e a afótica. A afótica, o prefixo A de negação, aquela zona que não recebe luz, certo? A zona fótica, que recebe luz, que é a primeira zona, ela atinge até 200 metros de altura, certo? De altura não, de profundidade, no caso. E a afótica, que não recebe luz, se limita à existência apenas de seres heterotróficos, que não necessitam da luz para realizar a fotossíntese. Mas assim, o que é um bioma? Um bioma são grandes ecossistemas, né, no qual apresentam aquela vegetação característica, né, uma fisionomia típica e um determinado tipo de clima. Então, isso é um bioma. Os principais biomas terrestres são tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, campos, que está dividido em estepes e savana, e desertos. A tundra, vamos falar um pouquinho desse bioma. É o característico das regiões próximas ao Círculo Polar Ártico. É uma região bastante fria, né, onde a temperatura não ultrapassa 10 graus Celsius. Ela possui como vegetação os musgos, líquens, herbáceos e até pequenos arbustos. Uma vegetação pequena, né, de pequeno porte. A fauna, renas, raposas, aves migratórias são presentes neste tipo de bioma. A taiga, localizado mais ao sul da tundra, com invernos rigorosos, possui também invernos rigorosos, e verões um pouco mais quentes que a tundra, que o bioma anterior. A vegetação da taiga predominante é os pinheiros, né, que são plantas do tipo coníferos também, e salgueiros. A fauna possui alces, ursos, raposas, lobos e alguns invertebrados. Floresta temperada, outro bioma do mundo, ocorre na Europa e América do Norte, onde as estações são bem definidas. É possível visualizar
bem as estações durante todo o ano. Verão ameno, com chuvas moderadas e invernos bastante rigorosos. Plantas com folhas caducifólias. Esse tipo de folhas são aquelas folhas que caem em certo período do ano, em certa estação do ano. No caso, o outono. Vegetação possui arbustos e herbáceos, né? Carvalhos, vários carvalhos, samambaias. E a fauna é bem variada, com insetos e mamíferos, como os esquilos, raposas. A floresta tropical, bastante conhecida, se compreende na faixa equatorial do planeta com clima quente e úmido. A vegetação é uma vegetação bastante densa, alta, né, com copas que fecham, né, que se fecham formando um teto. Também, abaixo dessa copa alta que se fecha, possui pequenos arbustos embaixo. Grande variedade de orquídeas, bromélias e samambaias. Já a fauna, ela é variada de insetos, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. Campos, que está dividido em estepes e savanas. A predominância da vegetação herbácea, vegetação de pequeno porte, né? Vegetação mais rasteira. Então, os estepes, regiões que passam por um período de seca no decorrer do ano, onde ocorre a predominância de gramíneas, que são aquela vegetação mais pouquinha, né? A fauna é variada de roedores e mamíferos, como lobos, coiotes e raposas. Entre os insetos destacam-se os besouros e as joinhas. Já as savanas, também faz parte dos campos, possuem campo com gramíneas, uma variedade de gramíneas, arbustos e árvores esparsas. Já a fauna ela é bastante conhecida da savana, que são os leões, as zebras, as girafas, né, elefantes e outros tipos de espécies. Os desertos também são bastante conhecidos da gente. Esse bioma, ele é pobre em água, né? Baixo índice pluviométrico, chove pouco, com temperaturas altas durante o dia e muito baixas durante a noite. A vegetação dos desertos são as gramíneas e arbustos esparsos. Já a fauna, em relação à fauna, existe pequenas espécies, né? Pequenas espécies, como cobras, lagartos e roedores. Já os biomas brasileiros, que vamos trabalhar também, são importantes, muito importantes para a gente. Compreende o bioma Amazônia, são os principais, o bioma Amazônia, bioma Caatinga, Cerrado, bioma Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. São os principais. O bioma Amazônia, também muito conhecido da gente, né? Também chamado de floresta pluvial tropical, pluvial devido à grande quantidade de chuva que se localiza nessa região. Sua massa vegetal libera algo em torno de 7 trilhões de toneladas de água anualmente através da evapotranspiração das plantas. A vegetação é bastante densa, não é? Possui muitas serigueiras, castanheiras, açaí, jatobá, buriti, grande quantidade de epífitas. Aquelas plantas, lembra da unidade anterior, que ficam sobre outras plantas em busca de maior quantidade de luz. E a fauna, grande diversidade de mamíferos, aves, anfíbios e répteis. A Mata Atlântica é um bioma bastante ameaçado, apenas cerca de 10% desse bioma se encontra ainda do jeito que era, bastante já foi degradado, também chamado de floresta pluvial costeira, porque ela corre nas encostas, né, das montanhas que margeiam o Oceano Atlântico. Ocorre nesse bioma um elevado índice de chuva ao longo do ano, permite a existência de uma vegetação rica, densa e com árvores que chegam a 30 e 35 metros de altura. Destacam-se o pau-brasil, jacarandá, xaxim, palmito, ipê, rosa, jatobá. E a fauna, ela está ameaçada em grande parte de extinção,
principalmente a onça-pintada, que existe lá, a jaguatirica, o mico-leão dourado, que são espécies que ainda se encontram na Mata Atlântica, só que estão em perigo de ameaça de extinção. O cerrado, esse bioma, ele encontra-se no centro-oeste do Brasil, com clima quente e chuvas relativamente abundantes. Em relação à vegetação, o cerrado ele possui troncos com casca grossa e troncos retorcidos. Então, quando a gente visualiza essa vegetação, é fácil de identificar que é o cerrado, devido a essas características vegetais. A fauna ela é diversa, só que ainda não muito conhecida, porque existe uma grande quantidade de animais que ainda não foram estudados, ainda não foram inventariados. Então, existem também animais com perigo de extinção, né? Ameaçados de extinção, como a arara azul, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. Bioma Caatinga, que é o bioma da nossa região, né, do Piauí. Esse bioma ele estende-se do Maranhão ao norte de Minas Gerais, com clima quente e baixo índice pluviométrico, baixo índice de chuva. Então, a vegetação da Caatinga, elas possuem, as vegetações elas são adaptadas a esse tipo de clima, de região, clima árido. Então, as folhas, elas são transformadas em espinhos para reter, para conter aquela desperdício de água. Então, são os cactos, né, que possuem, por exemplo, esse tipo de folha transformadas em espinhos para economizar a água. São adaptadas a esse tipo de região. A fauna é composta por mais de 800 espécies de animais. Este é o habitat do preá, do tamanduá-mirim, onça-pintada, onça-parda e jaguatirica. Pantanal, outro bioma brasileiro, ocupa grande parte do centro-oeste brasileiro e apresenta duas estações bem definidas, a seca e a estação chuvosa. O Pantanal possui uma vegetação, um mosaico de matas, cerrados, savanas, campos inundáveis de diversos tipos, brejos e lagoas com plantas típicas. É uma região geralmente inundada com esse tipo de vegetação. A fauna é bastante rica e diversificada, porém há muitas espécies ameaçadas de extinção também. Grande diversidade de peixes. Os pampas, outro bioma que se encontra no sul do Brasil, né, também conhecido como Campos do Sul ou Campos Sulinos, com predominância de gramíneas, sendo assim uma ótima condição para a criação de gado. Essa região, esse bioma, é propício para esse tipo de criação de gado. Então, fica aqui a nossa primeira parte, falando dos biomas. O que é que eu quero que vocês aprendam? As principais características desse bioma, de cada bioma. A importância, assim, na hora que você visualizar a imagem, você saber que tipo de bioma é através da imagem, da vegetação, dos animais. Quando você vê uma zebra, é você associar aquilo ali pertence ao bioma savana. Então é isso, é você olhar aquela imagem no livro, no jornal e identificar, aquilo ali pertence àquele tipo de bioma, certo?